Olá, meus amores, boa noite. Estamos ao vivo no Instagram. Vamos entrando até o Insta te dar um toque aí, avisar que estamos online. Sejam muito bem-vindos. Vocês vão amar a doutora Patrícia também. Olá! Seja muito bem-vindo. Vamos entrando. Tudo bem com vocês? Me fale de onde você é, Shimakinski. Doutora Patrícia, nossa convidada ilustre, já está chegando. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Olá, futura Magist. Escrevam de onde vocês são, pessoal. Todo mundo mandou suas dúvidas para a doutora Patrícia? O Wellington, tempo que eu não te via, meu rei. Como é que você tá? Vamos entrando. E aí, todo mundo quer ter 50 com carinha de 25 igual a doutora? Não, ela não tem 50. Ela tá ótima. Se ela quiser, ela fala a idade real dela. Mas que ela tem carinha de 25, tem. É engraçado, né? A gente olha assim, essas atrizes hollywoodianas que têm todos os recursos e dinheiro do mundo. E tem realmente 50 com carinha de 25. Você olha assim, nossa, não é pra mim. Librito! Amo você, gatona! Do grupo do Pods, do Jorge. Seja muito bem-vinda. Vocês vão amar, doutora. Será que eu tô fazendo alguma pataquada, não tô conseguindo puxar a doutora? Bom, você tem que esperar um pouquinho o pessoal entrar. Escrevam aí, pessoal, de onde vocês são. Ih, caiu? Oi, doutora! Aê! Olá, tudo bem? Prazer imenso. É uma honra ter aqui você, menina. Também. E é a doutora ontem, para quem não sabe, para quem ainda não segue ela no Insta, tá marcando toca. Ela estava de aniversário. Se tu quiser, tu Ah, fala essa a tua idade semana. real. Mas, nega, na Depois eu boa, tem uma carinha de 25, né? Fala tenho. sério. Ah, eu acho que eu vou até colocar um filtro aqui, porque eu não sou obrigada, né? Ou eu não ponho. Não, acho que eu não vou pôr o Não, filtro, você não. pode seguir. Meu amor, a live é sua, você manda. Sua live, Não, suas regras. Você tá não, linda, mas então, bom. eu que tô com uma luz louca aqui. Não, você tá de penteado, tá toda chique. Tá até Não, com é que sabe o que que é? penteado. Seguidora do Jorge Rodrigues. Doc mandou usar coque, eu É uso. verdade, eu esqueci dessa regra. Jesus Cristo. Eu vou fazer um coque improvisado aqui, então. Faz, faz. E Tá, aquele coque então meio tá. desfiadinho, assim, né? Que Isso, é deixa. Então eu aquele vou. charme. Eu esqueci dessa regra. Então deixa eu fazer um coque aqui improvisado, que aí dá um, né? Ó, ficou bom? Ficou ótimo, ficou aquela Pronto. assim, casual chique. Meninas, para quem não segue o Dr. Jorge, super recomendo, né? Isso, ele Além recomenda esse coque, assim, um pouco, deixando o pescoço aparecendo, diz ele que é sexy. essa região aqui. Ó, É, eu coloquei até uma coleirinha aqui para insultar as eu também feministas. coloquei já uma. Ai, arrasou! Parece que a gente combinou, né? Não, Parece combinado, mas não foi combinado. não foi, Enfim. né? Mas é bonito, né? Isso melhora seu VSM, que é outra, seu valor Isso, sexual. eu ia falar logo isso. Eu ia É falar que lógico. a A menina gente perguntou. Antes de eu entrar na live, eu vi as perguntas ali. Alguém perguntou como aumentar seu VSM, né? Foi uma última pergunta que fizeram. Então, é eu isso acho aí. que a gente já poderia começar respondendo isso, que tem tudo a Arrasou. ver
com o que a Beth, gente vai falar. Julie, amo vocês, gatona. Todo mundo querendo ficar gata aqui. Vem que a Júlia é uma Né? menina, 29 anos, mas é de cedo que você começa, né? Sim. Então, eu acho que é o que muitas estão falando lá, né? Que como aumentar o seu VSM tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Que é com saúde, qualidade de vida, melhores jeitos, né, da gente cuidar do nosso corpo consequentemente, primeiro da nossa mente, que é o que vai refletir também no nosso corpo, né? E do nosso estilo de vida, enfim. Isso tudo também vai ser uma coisa que vai melhorar e vai refletir no nosso, o que ele chama de VSM, né? Então, eu acho que você é melhor para explicar desse VSM do que eu. Então, Imagina. explica só isso, Eu que vou aí explicar depois eu falo o ligeiramente. que. Isso. Porque Que hoje em isso dia, deu muita pra polêmica. gente. Bom, Pode ligeiramente, é falar. porque para quem não segue o Conrado, o Ítalo Marcílio, o Jorge, quando o Conrado lançou isso, que o Aham. VSM, valor sexual de mercado. Então, é claro que uma pessoa mais bonita, ela vai ser mais desejada. Isso é antropológico, não é uma Uhum. questão. O ser humano foi projetado para ver o que é bonito. Né? É claro que aquela roupa mais bonita ela pode custar mais caro. Você vai pagar. Ela é bonita, É, ela veste. mas não, isso não é só a beleza, assim, de Não, olhar não. e você ver o que é bonito, mas é também a inteligência, o modo da pessoa se portar, a maneira que ela conversa, a maneira com que ela se relaciona com as pessoas, a maneira com que ela se comporta em um lugar, enfim, tudo isso é um conjunto, né? Que eu acho que, no caso, num relacionamento, as pessoas é, vão é, observando, né? E tudo Claro. isso que engloba a beleza, não é só, por exemplo, uma pessoa parada, é muito bonita, mas às vezes depois você vai se relacionando e você vê, não Não, era bem 5 minutos isso, depois né? ela perde Enfim, a graça, que você vê que exatamente. é o pires, E é também o raso e sem contrário, né? conteúdo. Também existe o contrário. Às vezes a pessoa não é tão bonita, mas às vezes a pessoa é cativante, tem Já, aquelas outras qualidades, né? com Enfim, que certeza. também você vê que tem alguma coisa que supera, que ela não seja tão visualmente bonita, né? Então, assim, a beleza, às vezes, a beleza física da pessoa ali parada às vezes ela é um pouco contraditória, né? De um primeiro momento você olhar e falar é bonita, mas outras coisas também são tão importantes quanto uma estética Com certeza. 100% adequada, né? Que a gente hoje em dia se preocupa tanto, que a medicina estética. Primeiro, assim, eu queria me apresentar, a minha Por formação favor. A já gente começou a cheguei. falar de VMs, engatamos uma Isso, primeira e não paramos mais. Duas é, mulheres. Fala. é. A minha formação é em dermatologia, né? E depois eu me especializei na tricologia, que é na área de cabelo dentro da dermatologia. E depois, muito tempo depois, mais Oi, para Regina. Opa. ultimamente eu fiz essa pós-graduação em anti-aging e envelhecimento saudável, que é uma área que sempre muito me fascinou, que é a área de, assim, que eu ficava, assim, observando Laí Ribeiro, Dr. Baracate, que são esses mais antigos, Maravilhosa. e hoje em dia tem mais aí um pessoal mais novo que está batendo muito nessa tecla, mas antes esse pessoal era visto como charlatão, né? Principalmente o Laí Ribeiro. O Aham. pessoal Que eles falava, falavam coisas então diferentes. inventa. Era coisa muito diferente da medicina tradicional, né? Então, assim, e hoje em dia já tem muitos estudos, assim, principalmente hoje em dia vitamina D está muito em voga e já tem muitos Adoraria que você falasse estudos. disso. Eu andei estudando É, muito, minha conta é loucura, que eu sou arquiteta, para quem não me conhece, então eu não entendo nada, né? Por isso eu sempre consulto os médicos para me fazer loucura. Eu estou encantada com a vitamina D.
Aí, sabe Sim, quando você mas começa a Lai vir. Ribeiro já fala disso há quantos anos, né? Então, E por que assim, isso é tão nossa, engasga, demonizado? Nossa, não pois foi nem. Tipo mas assim, assim, igual a vitamina D, tem muitas outras coisas, sabe? Que desde antigamente ele falava e os médicos mais tradicionais não davam importância e mais do que não davam importância, criticavam, falava que era charlatanismo, que era coisa que ele estava fazendo como se fosse assim uma quase um exercício adequação ilegal da medicina. mau uso, entre aspas, né, dos ativos na medicina, enfim. Mas hoje em dia, depois de muito tempo passado, né, muitos médicos já, assim, eu acho que um deles foi bem importante nisso, que eu acho que foi o Vitor Sorrentino. Eu acho que ele lutou bastante, né, assim, para Tem uma também galera aí foi muito maravilhosa. criticado, né? Mas assim, passou por cima, passa ainda, né? Eu acho que muito por cima disso, para mostrar que existem trabalhos sérios feitos, assim, falando sobre as vitaminas, sobre os minerais, sobre essa questão de alimentação saudável, sobre sol, sobre exercício físico, até mesmo sobre fitoterápicos, muitos fitoterápicos, óleos essenciais, meditação. Então, assim, é o que a medicina é sobre o anti-age, envelhecimento saudável, que a gente assim, o básico seria isso, sabe? Assim, uma alimentação saudável, exercício físico, o bem-estar mental também junto e uma suplementação, se for necessária, a gente faz assim, mais baseado no natural do que em medicamentos mesmo, assim, mais medicamentos da medicina tradicional, sabe? Assim, como os médicos mais tradicionais fazem. Então, assim, mais baseado em suplementação com vitaminas e minerais e com fitoterápicos e alguns hormônios que são hormônios, do caso que a gente faz, bioidênticos, se necessário, o paciente, mas assim, se estiver deficientes, não são. É, não é, por exemplo, você dá hormônio para o paciente, não é isso, mas se tiver faltando, por exemplo, em menopausa, em andropausa, em doenças de deficiências hormonais, a gente repor hormônios, mas de forma que eles sejam iguais aos do corpo e não hormônios sintéticos, como as pessoas fazem antigamente, ou fazem até hoje em academia. Hormônio sintético não é para essa finalidade. Então, a medicina anti-aging, e ela anda muito junto com a ortomolecular, né? Que tem muito essa pegada de anti-envelhecimento, de estilo de vida saudável vem para melhorar também doenças autoimunes e para otimizar os tratamentos que a gente faz de pele, tratamento que faz de cabelo. A gente otimiza muito esses tratamentos e melhora muito, assim, também alguns quadros que a pessoa tem até de alguns transtornos, por exemplo, transtornos psicológicos, psiquiátricos, com algumas suplementações e com mudança do estilo de vida e como melhora da alimentação, melhor, a gente vê que implementando uma vida assim mais saudável, com exercício físico, com alimentação, com melhores hábitos, ocorre essa melhora do quadro de muitas, assim, muitas doenças que podem acontecer fazendo essa melhora do estilo de vida, entendeu? Entendi. Isso, sabe, isso me remete à época que quando eu comecei a cuidar de um pouco mais de alimentação, cortar açúcar, glúten, né, trigo, a suplementar, menina, como refletiu até na minha pele e no meu Uhum. bem-estar.
né? Porque eu sou bem Principalmente, aham. chiliquenta. Pensa Eu numa acho pessoa que chiliquenta, sou eu. Então a meditação melhora e melhora até para não fazer rugas. Então melhora todo o teu sim, estado de espírito. Não, o que tu falou é plenamente correto. Não, e fazendo o exercício sim, físico, você vai, né? É endorfina, é todo o hormônio da sim. felicidade. Não, não Uhum, tem como isso estar errado. E de forma natural. verdade. Isso que eu E acho alguém bárbaro. aí, exatamente, de forma natural, porque são os nossos hormônios que eles estão trabalhando ao nosso favor, né? E a gente tem como os hormônios trabalharem contra a gente e ao nosso favor. Por exemplo, uma forma deles trabalharem contra a gente é se a gente vê numa situação de extremo estresse, por exemplo, o nosso cortisol vai estar nas alturas e vai estar trabalhando contra o nosso corpo, produzindo estresse, produzindo maior cansaço, enfim. Agora, o jeito que a gente tem dos nossos hormônios trabalharem ao nosso favor é fazendo exercício, não comendo alimentos inflamatórios, que no caso, os alimentos mais inflamatórios que existem é o açúcar, o glúten, a lactose. Então, assim, as orientações iniciais que a gente dá para o paciente são a retirada desses alimentos, então o corpo já começa um processo anti-inflamatório e aí já começa, o corpo já começa a responder bem, assim, já Desincha, começa né? Começa a exatamente, deixar de comer com a cara que você começa a desinchar, é uma delícia. e já Você começa assim, tira um pouquinho desinflamando, agora. exercício físico, começa uma liberação de endorfina, de serotonina e também o corpo já começa a responder melhor, nos dando uma sensação de prazer, de recompensa. E aí, com tudo isso, é, o corpo vai aos poucos, a gente vai, assim, o cérebro vai entendendo que você está dando para ele combustível para ficar mais, entre aspas, jovem, porque você está alimentando as células de mais oxigênio por exemplo, o açúcar, ele faz uma glicação. A glicação, ela causa o envelhecimento da célula. Se você não faz isso, a sua célula continua, entre aspas, jovem e a sua idade vai passando. Então, é como se fosse você não envelhecer, né, assim, um pouco menos rápido se você não ficar consumindo açúcar de forma indiscriminada. É claro que a gente não vai falar, não come açúcar nunca, porque não pode, porque é um absurdo. Não, mas evitar Você o acaba máximo não que tendo vida, puder, né? Ou então uma coisa é, muito restritiva. Aí te mas se convidam lá para puder, o aniversário. Tu vai comer, né? é igual o Então, caso do o que ela álcool, né? O disse, caso. doutora, deixa eu fazer uma pergunta, não foi acordado aqui, mas eu realmente eu queria confirmar. Eu vi em alguns relatos que o açúcar ele é tão viciante quanto, Cocaína. quanto uma cocaína. É tão viciante quanto. E eu Verdade. noto isso em Foi mim, ele é feito altamente viciante. Foi Que feito loucura. trabalho, tem um trabalho relatado, isso está relatado. Eu aprendi isso, até não foi com a medicina, não foi estudando, foi com curiosidade, porque eu tinha, assim, na verdade, teve uma época que eu comia muito, assim, e era muito doce, e eu tinha muita vontade, enfim. Aí eu fiz ficou uma Pessoa coach, viciada em inclusive, açúcar sou eu. Em comia, doce, né? Eu amo. na verdade, eu comia era bastante tudo, sabe? Assim, aí eu fiz uma reeducação, não é reeducação, na verdade, foi uma libertação. Mas aí é uma Me coach conte, muito me conte, me famosa conte aqui. tudo. Eu quero saber. Ai, enfim, é uma coach muito famosa aqui do Instagram. Ela é dona de uma página. Vou até citar a página aqui, porque é muito famosa, é Low Carb Ah, BR. que é tô Enfim, fora. aí eu faço essa dieta até hoje. Ela é quase todo livre de carboidrato, porque o carboidrato é tão viciante quanto o açúcar, mas o açúcar é mais, enfim. Aí ela chegou a me mostrar esse trabalho. Eu acho que tem esse trabalho descrito até na página do. Não sei se é do Vitor Sorrentino, enfim, foi ela que me mostrou. E realmente eu senti essa sensação, consigo sentir isso até hoje, e isso que você falou, eu vi nesse trabalho.
tem uma tomografia, não, uma ressonância magnética do Acho que eu cérebro cheguei a... mostrando quando a pessoa come açúcar Impressionante. e mostrando quando a pessoa cheirava cocaína. E aí Que loucura. é a mesma reação assim que dá Reação. no cérebro. E aí a gente vê que, por exemplo, se você fica um tempão sem comer açúcar, e aí você come só alimentos que não dão um pico de insulina, que é, por exemplo, carne não dá, alimentos de baixo índice glicêmico, que são eles assim, por exemplo, carne, legumes que não tenham, assim, que não sejam abóbora, esses mais assim, mais com alto índice glicêmico, né? Enfim, as verduras, folhas. Aí você não tem aquela vontade de comer doce, você Não, fica não. tranquilo. Agora, se você come um pedacinho de doce, aí você pensa assim, ah, eu vou comer mais só um pedacinho. Aí E tu daqui a come um pouco você, monte. aí daí a pouco você pensa assim, ah, mas eu vou comer um prato de arroz e feijão, mas aí daqui a pouco, aí você come, aí você pensa assim, vai ser só esse. Aí na janta você pensa assim, mas vai ser só hoje. Mas como hoje é sábado, amanhã é domingo, aí eu começo segunda. Eu mereço. Eu mereço, só hoje eu tô tão cansada. Aí passa a semana. Ah, essa semana tá acabando, vai ser o fim do mês. Mês que vem eu começo de novo. Aí você vai só empurrando, empurrando, e você não consegue comer um e acabar. Porque quem tem essa, assim, são raras pessoas que estão num patamar que fala assim, não, vou comer um pedaço e é hoje e pronto, e acabou. Elas caem nessa bola de neve, de cair nessa. E com a droga é a mesma coisa. Se existisse uma pessoa que falasse assim, não, eu vou cheirar uma carreira de cocaína e pronto, e amanhã eu não vou cheirar mais, eu tô de boa e divertir hoje e pronto. Mas não é assim. A pessoa cheira Entendi. hoje, amanhã ela cheira também, amanhã também. E ela cai nesse ciclo, entendeu? Porque é um vício. O vício, ele é É um assim. vício. A Para gente mim não é. para na hora que quer, Para entendeu? A mim gente é. não. É para todo mundo, não é só para É, você, não é só para mim. para mim é. Ele tem que ser interrompido, ele não pode ser, você não pode parar devagarzinho, você não tem como falar assim, ah, eu vou parar devagarzinho de comer, eu vou parar assim, tipo, ah, eu vou fazer entendeu? É por isso que nas pessoas que são internadas em clínicas, por exemplo, de recuperação, você já viu falar assim, ah, hoje você vai cheirar só um pouquinho, amanhã você vai cheirar um pouquinho, não Não. para de uma vez, Boa. entendeu? É isso aí. Você É vai parar de uma morrer, vez. você vai tomar remédio, você vai não sei o quê, mas vai parar de uma vez, seja a custo que for, e vai parar. E comer tem que ser a mesma coisa de comer açúcar. Não tem jeito, não E é existe outro meio. Não, não existe. Eu me sinto infinitamente melhor, mais bem disposta, mais inteligente Sem quando eu corto dúvida. carboidrato. Sim, Nossa, não carboidrato e tem. açúcar é outra Quando vida. é outra vida. Tanto que eu sou adepta incondicional da low carb, assim, Eu eu amo também, de paixão. também. Sabem? O canalzinho está repleto de receitas, mostrando assim, ó, você pode ter uma vida boa, receitas legais, Sim, levando sim, o estilo de vida, que não é dieta, né, doutora? É o estilo de vida, low carb. é, Você fica muito é. mais bem disposta, a tua pele melhora. E, meu, doutora, você é dermatologista, você, né, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem. Se refletiu até na tua pele, imagina o que não fez por dentro. Nossa! Não, e é assim o que eu falo. A pele e o cabelo, eles são assim, o reflexo muito máximo, porque quando acontece uma queda de cabelo, por exemplo, e até quando a Iceberg. pele piora, a ponta do iceberg, realmente. Então, quando a pele melhora também e quando o cabelo melhora, é porque o corpo tá maravilhoso. Mas Nossa, quando o cabelo cai também, é porque a coisa tá muito feia. Por exemplo, essas quedas de cabelo que a pessoa tem aí, que muita tá tendo queda de agora cabelo. Deixa a gente pós-Covid, por estudar que a doutora exemplo. é especialista em tricologia. Manda, Então, por doutora. exemplo, quando a pessoa tem uma queda de cabelo eu vou dar um exemplo dessas que estão tendo muito agora, pós-Covid. É porque o organismo está muito inflamado, mas é porque o corpo todo tá,
mas porque chegou num ponto de alto grau de inflamação que o corpo, o couro cabeludo, que ele é como o couro cabeludo é uma extremidade, não consegue muito irrigar o folículo, mas não Ângela, conseguiu, de certa forma, assim, suprir até mesmo a parte nutricional que precisava também, e também uma cascata de neutrófilos e de inflamação a ponto que é um ponto máximo, entende? Porque se a pessoa não tem, assim, tanta repercussão, às vezes não acontece. Da mesma forma, por exemplo, quando a pessoa tem uma deficiência, faz uma bariátrica, tem uma deficiência de vitaminas, de minerais, de proteínas, às vezes, pessoal pós-bariátrica, como é que é exatamente, vitaminose, né? é, às vezes, vai levando ali que o cabelo ainda fica bom, mas o corpo, ele vai priorizar os órgãos Claro, vitais, por os exemplo, o órgãos. pulmão, o coração, o cérebro, a circulação. Se sobrar alguma coisa, vai para o cabelo, para a unha, para a pele. Então, no nosso caso, a gente que está bem nutrido, a gente vai sobrar, né? Porque a gente sempre vai comer um pouco mais. Mas esse pessoal que vai comer pouquinho, que não consegue comer muito, ou então, o que é pior, o pessoal de bariátrica que não come uma alimentação de boa qualidade, que eles acabam comendo pouco e de má qualidade. Ou então costuma beber álcool, e aí piora a absorção. E aí, ou então come e não come o nível de proteína, a quantidade de proteína adequada, e aí Uma coisa acaba fica mínimo, né? Parece que fica o tamanho isso. Aí o que que da tua. acontece? Eles Né? vão pegar, o corpo vai usar o que ele precisa de combustível para se manter vivo, entre aspas, e não vai sobrar nada para ir para o cabelo, para a pele. Aí fica com a pele toda ruim, o cabelo cai e tudo. Aí por isso que a gente acaba tendo que fazer uma suplementação diferenciada para essas pessoas. Aí tem que olhar, mas aí que está o erro. Às vezes as pessoas pensam que uma coisa generalizada, mas não é. A gente tem que olhar, fazer uma análise laboratorial para cada caso, ver o que está faltando. Por exemplo, eu peço os exames, olha o que está faltando, cada vitamina, e faço uma fórmula individualizada para cada um, para ver qual a vitamina que está faltando, qual o mineral que está faltando, para a gente poder Super específico, suplementar. super personalizado. Exatamente. Para cada caso faz uma fórmula diferente. Bárbaro. Porque, doutora, só para alopécia, teve uma seguidora aqui que perguntou sobre a alopécia. Então, é o corpo inflamado, é isso? Não, alopécia é outro tipo de coisa. Alopécia é como se fosse assim: existem dois tipos de alopécia. Débora, minha amiga. Alopecia. Ó, Nick também, minha amiga. Minhas Prazer, amigas estão aí. Débora. Minhas amigas estão aí em peso, ó. Já entrou um monte de amigo meu que eu Ah, vi aí entrando, mas eu não queria interromper para não. Ó, eu também fico bem alopecia. É, me alopecia interromper. são os É que tipos às de vezes, quando quedas eu de vejo cabelo. na... Perdoe. Alopecia são os tipos de queda de cabelo. É um tipo generalizado de falar queda de cabelo ou assim, doença de cabelo, entendeu? Então, por exemplo, os dois grandes grupos de alopécia são divididos em alopécia cicatricial e alopécia não cicatricial. Eu acho que até apareceu uma pergunta falando de alopécia fibrosante frontal, não teve uma coisa assim? Sim, Então, sim. É de uma então, amiga minha, que ela tem um problema de longa isso. data, e ela é Essa vegana, então ela busca alopécia. uma coisa mais saudável, estava passando óleos essenciais de acho que menta Ah, piperina, até se eu não me teve engano. alguém aí que perguntou se a gente gosta de aromaterapia. Gosto muito, aliás. Não sei se ainda tá aí. Se tivesse, manifeste, que daqui a pouco eu ainda vou falar de aromaterapia. Se a pessoa que perguntou tiver aí, que eu cortei o Ah, assunto. não, mas manda bala, Mas doutora, acho que enfim,
Alopecia é assim, ó. Existem dois grandes grupos de alopecia: alopécias cicatriciais e alopécias não cicatriciais. As cicatriciais são aquelas que o folículo ele desaparece, assim, entre aspas, ele morre e não nasce mais facilmente, assim, ele fica inativo e forma uma cicatriz, por isso o nome cicatriciais. Então, exemplo delas é alopecia areata, alopecia fibrosante frontal, alguns outros tipos mais raros, os mais comuns são esses. E a não cicatricial é alopecia androgenética, feminina e masculina, essa é a mais comum. Então, aí por aí a gente já divide. O eflúvio, esse que cai assim, é não cicatricial. Por quê? Porque ainda fica o furinho ali do folículo e dali ainda é possível a gente recuperar o cabelo fazendo um tratamento, tanto fazendo um estímulo com remédio para tomar, remédio para passar, os tratamentos em consultório, enfim. Então, assim, a cicatricial já é mais difícil, porque ou pelo tempo de evolução, o folículo ele cicatrizou e ficou só aquela parte lisa que com o tempo já não nasce mais cabelo, ou então pela própria doença mesmo, por exemplo, o lúpus no couro cabeludo. É uma doença que cicatriza rápido, então aí não fica quase impossível a gente recuperar cabelo ali, entendeu? Então, pode falar. Não, me ocorreu uma dúvida se é mais homens que têm, se isso tem alguma ligação hormonal, porque a gente Não, vê, não, porque tem eu umas. pelo menos vejo Não, mais amigos homens reclamando de disso. É que quê? De também mulher do qual? seu jeito, né? De qual Botam. tipo? Não, depende Não, do de tipo. calvície, de falta de cabelo. Não, tá bem, É assim, tá bem dividido, bem, sabe? Assim, eu achava. entendi. Foi engraçado que quando eu fiz tricologia, eu achei que eu fosse tratar mais de homens, sabe? Porque assim, eu saí da estética, eu não gostava muito. Eu fiz estética, eu fiz pós-medicina estética, trabalhava com estética. Aí eu fiquei assim, eu pensei, eu vou para tricologia, eu vou trabalhar mais com homens. Mas para assim, para minha surpresa, hoje em dia eu trabalho muito mais com mulheres na tricologia, tanto na alopecia quanto no eflúvio. Agora, eu fico me perguntando, será que é porque os homens aceitam mais, as mulheres procuram mais? Mas, assim, claro que a Boa. calvície é muito mais, mas eu acho que a alopecia androgenética, ela é porque o gene ele pode vir 50% do pai, 50% da mãe. Então, Entendi. querendo ou não, assim, manifestar vai, mas eu acho que muitas mulheres, elas não percebem, porque o cabelo, ele vai afinando. Então, quando chega num ponto que ele não cai, entendeu? Ele vai afinando aqui em cima. Nas mulheres, ele é mais aqui. O padrão feminino, que o padrão masculino, ele é mais na entrada e aqui atrás. O padrão Entendi. feminino, ele é mais aqui no meio e vai abrindo assim. Então, o cabelo, ele vai afinando no meio. E Por isso que muitas as pessoas mulheres, bem velhinhas têm ele bem ralinho. isso, bem ralinho em cima. Isso mesmo. Então, A é isso minha que eu ia professora falar. de piano tinha, era bem É, velhinha, era bem ralinho, assim. só que tem Eu muitas acho que é mulheres que elas desenvolvem só depois da menopausa. Então, elas não percebem muito, elas vão desenvolver depois da menopausa. E aí tem muita mulher que acha também que isso é comum, que o cabelo ir diminuindo. Porque também é comum, existe a alopécia que a gente chama de senil, assim, que de certa forma, um pouco comum. Quando a pessoa vai ficando mais velha, o cabelo fica um pouquinho mais ralo. Mas não de forma a que o couro cabeludo fique visível, assim. Existem distinções. E também tem jeito de me dar uma melhorada. Então, aí, assim, vai de que tem mulher que não percebe, o tempo vai passando, outras mulheres, às vezes, vão assim, entre aspas, se conformando com isso e não tratam. E tem homem também que às vezes não liga e não procura e vai passando o tempo e quando procura já está num ponto que o tratamento clínico já não adianta, que aí tem mesmo
se recorrer a transplante, né? Mas que, por exemplo, todos os homens que chegarem a procurar, por exemplo, na hora que começar a ver que tá, ai, como entrada, ou então que tá ficando um pouquinho ralo aqui atrás, procurar, tem jeito, entendeu? De estabilizar e de melhorar. Mas se a pessoa chegar a procurar quando já tiver com aquela careca assim, tipo, Entendi. brilhando, aí realmente o tratamento clínico ele é inviável. Aí, assim, é caso mesmo da gente falar, não, é mais interessante você fazer um transplante, porque aí aí já a alopecia já se tornou cicatricial, porque o Entendi. fio ele já miniaturizou, e aí, entendeu? Mas no início é muito viável o tratamento. Mas aí vai do tempo que a pessoa procura, entendeu? Tem hora, por isso que eu falo muito, assim, eu friso muito nos meus posts, quando eu falo com os pacientes, sabe? Porque a pessoa tem que procurar no início e tem que ter, e ter disciplina no tratamento. Porque às vezes você começa e você para, e aí tem uma piora, e aí perde tudo que você já fez, e aí depois, para voltar a ter um resultado bom de novo, e aí tem que voltar tudo, tipo, você perdeu já aquele resultado que você já teve, ou então a pessoa vai falando assim, vou esperar mais uns dias para procurar. Aí talvez naquele tempo ela tenha uma piora muito, muito agravada por algum outro fator, e aí quando procura, talvez se ela tivesse procurado antes, já estaria assim, bem melhor, sabe? Então, ou então, outra situação que eu acho assim que eu fico assim bem triste quando acontece. Quando é história de cabelo, sabe? A pessoa procura assim, blogueiro, vizinho, amigo, receita de amigo. Não, mas o que você toma? Eu vou tomar também. Farofa com cachaça. Não, receita da Coisa internet. louca. Aí, tipo assim, já se passaram 5 anos. E ela tem 5 anos de evolução de alopecia, 5 anos de piora. Aí, quando nada dá certo, quando ela já tá bem ruim, ela chega lá em mim, entendeu? Então, são Ela dá 5 o braço anos a torcer perdidos. de ajuda profissional. Exatamente. Então, assim, são 5 anos perdidos que ela podia estar tendo já, assim, uma Claro. melhora. E aí, tempo é cabelo, entendeu? Então, aí é quando, Claro. assim, quando a pessoa já... E aí, por talvez assim, para economizar, ou então para... Não sei por que eles não procuram médico, mas procura vizinho, olha na internet, olha no que o amigo tá tomando e toma também, enfim. Aí, quando vai... É o momento que eu acho a criatividade do brasileiro nefasta. não, Desculpa. coisa de comer, adoram passar, enfim, aí vai da criatividade. Aí já perdeu tempo Deve ter cada história, né, que a gente ia chorar. Nossa Senhora. E assim, o que acontece? Quando a pessoa já começa o tratamento, ela já começa bem atrás, porque ela já tem aquele tempo de evolução, né? E já tem aquele tempo que ela já estava fazendo outras coisas que não estava melhorando, né? Então, assim, eu tenho um caso muito interessante que eu até postei hoje nos meus stories, de uma colega até, ela é médica também, que procurou logo, assim, que começou, ela tava uma queda extrema, foi uma colega também, médica de São Paulo, que mandou ela para mim, falou, tá com uma queda muito, muito, assim, uma queda acentuada, pós-Covid e tal, e tal, e tal. Começamos a tratar. Ela tava com um bolo, assim, de cabelo caindo, quando lavava. Aquele com o gominho, com a raiz. Não, enorme. Era uma quantidade de cabelo assim enorme quando lavava. A gente iniciou o tratamento, com poucos dias já estava bem pouco, agora já tem 2, 3 fios, bem normal. Então, assim, a maioria dos casos, se a pessoa procura rápido, faz o tratamento adequado
faz tudo direitinho, a gente consegue, assim, manejar bem, sabe? O problema é quando a pessoa não tem constância com o tratamento, não tem disciplina, não procura no timing certo. Então, aí que eu vejo mais dificuldade, sabe? Que é o que a maioria, infelizmente, não faz. Porque quando a pessoa tem esse discernimento, aí é mais fácil, sabe? Mas... Claro, não procede, até fazendo uma leve ilustração aqui, salvo as devidas proporções, é claro, eu tive um vizinho do meu pai, e ele tinha dores e não queria tratar, e quando ele finalmente foi, já era câncer do intestino, enfim, game over. Exatamente. Sabe? Então, É, não percam tempo, pessoal, não é, deixa para amanhã, que, né, é, para quê, né? E outra, exatamente. eu sou muito dessa linha prevenir. Isso. Sai muito mais barato você tomar só hoje, tomar vitamina D, do que pegar uma É, gripe e se ferrar amanhã. E não ter da nem mesma respirador. forma, exatamente, da mesma forma com as doenças autoimunes, até com pegar essas viroses, né, infecções, a gente tendo alimentação saudável, fazendo exercício, estando com a vitamina D alta, não é só Covid, que hoje em dia a Covid está tão, Não, é né, todo mundo tudo. só se fala disso. Mas mesmo antes da Covid, eu já fazia essa profilaxia, né? Essa prevenção, tendo a vitamina Ativa. D alta, a vitamina C, o zinco, o sol, né? Porque não é só suplementar com a vitamina D, mas também tomar um sol, ter contato com a Não, e natureza. sol, né? É o sol da vitamina É, D. E mas às até vezes eu digo precisa também de suplementar e a pessoa que acha precisa. que é A só pessoa- tomar a cápsula, mas Imagina não uma é, porque pessoa a que mora, vitamina sei D lá, não consegue. Imagina uma pessoa que mora, sei lá, na Antártida, em Chicago, sei lá, um lugar frio. Meu, ela vai ter que suplementar. Se isso, ela for escurinha, já é mais difícil, né? Que nós é, branquelinhos, 10 minutos, beleza, mas pessoa mais escura, né? Então, que ela tem melanina, protege, né? Eu estava estudando o uhum, protocolo Coimbra, fiquei maravilhada, assim, que nem a vitamina, né? É o superior a um é. hormônio. É É hormônio maravilhoso. D. É, Eu fiquei muito encantada com. Até quero ver se eu faço uns vídeos no canal sobre vitamina D, assim, para é muito bacana. espalhar Não, essa e informação. doenças, para doenças autoimunes, assim, psoríase, eu vejo que melhora tanto com suplementação e com tomar sol. E assim, quando você junta tudo, por exemplo, eu tenho um paciente meu que deve ter uns 13 anos, 15 anos, é bem adolescente. Novinho. E muito novo. Tem psoríase, assim, que não melhora para nada, recidiva e tal. O tempo que ele suplementa a vitamina D, que ele faz exercício no sol, que ele cuida da alimentação, a psoríase, assim, recidiva tem uma melhora, assim, visível. Quando ele desbanca, assim, na vida louca, aí piora. Eu já Na falei, mas vida você louca. vê que. Mas é na vida louca, ué. A vida louca dele é essa. Adolescente, né? Deve pirar o Adolescência, cabelo. a vida louca dele é essa. Hoje mesmo eu falei com o pai dele, eu falei, e como é que tá fulano? Ele falou assim, tá todo errado, não sei o que. Eu falei, mas por quê? Não sei o que. Eu falei assim, não, fala com ele pra ir lá e tal. Mas assim, é nítido o tanto que é só isso. E as pessoas acham que é demais isso. Para mim é assim, o básico. Mas para Pois certas é, pessoas é não. demais, né? Porque, doutora, eu olho a saúde que eu tinha aos 44 e a saúde, a disposição, a minha pele que eu tenho aos 48. Doutora, cuidar é outra vida. Outra É outra vida. vida, é outro tudo. Né? Pois Eu era é. assim, uma pessoa que comia de tudo, açúcar, né? É outra vida. É Ué. meu É outra Deus. vida. O menino, você Até tem que ver. cerebral, que eu daí comecei a suplementar ômega 3, né? Sou apaixonada por ômega Aham, 3. muito bom. Gente, que maravilha! É outra Não, vida, é outra o menino você vida. tem que ver. O menino, ele tem umas lesões aqui no cotovelo, assim, e no joelho. O simples fato dele tirar o glúten da alimentação, dele tomar sol, nem é tomar sol, tipo, ficar no sol. Ele anda de bicicleta no sol
e ele suplementa a vitamina D. Aí diz o pai dele que tem umas épocas que ele revolta e se nega a tomar a vitamina D. Ele até faz acompanhamento psicológico e tal. Não que ele seja problemático, é um menino normal, mas adolescente, né, e tal. Adolescente, né? Uma É idade só de fazer complicada. isso e de fazer no exercício, sei lá, o que mais. Acho que é só isso. As lesões desaparecem quando ele começa a ficar na vida louca, comer biscoito recheado, comer, Ah, sei lá o que mais que ele come, essas comidas besta aí, ele fica com realizado. lesões Que é uma coisa que eu tô horríveis. cortando da minha vida total, como diz o É, Baracate. aqui assim, Descasque mais, desembale menos. exatamente. Aqui Isso assim faz fica toda a tudo diferença. descamado, tudo vermelho, ele fica horrível. Aí ele chega lá no consultório, assim, no último grau Ele vai da quando a água tá inflamação. batendo na bunda, quando tá Ah, ele no vai no desespero. último. Aí eu tenho que dar corticoide para ele melhorar. Ah, Aí melhora um pouquinho, para um pouquinho, mas depois volta. engorda. Eu tenho uma treta É, com corticoide, nega, tu não tem mas é o noção. jeito, Eu mas pego é o 10 jeito. quilos, sim, Mas o menino mas chega é o lá que todo tem, zoado, não tem jeito, ué. não Aí eu tem tenho que fazer jeito. isso, que ele chega lá É todo lógico. zoado. Mas Não, e assim, toda droga, todo medicamento tem efeito colateral, né, doutora? sim, ele podia ficar, né, assim, bem sempre. Mas eu não sei o que acontece. Eu acredito que esses alimentos, assim, eles têm esse poder de viciar as pessoas, sabe? Eu acho que não é só o açúcar, porque, por exemplo, o biscoito recheado, ele tem carboidrato e tem açúcar, né? Então, são Tem duas trigo, coisas né? é, altamente viciantes, né? E tem a Não, gordura hidrogenada ainda por cima, né? que vê bem, Então, vai parar bem na gordura tudo abdominal, né? Que é junto. o pior Pois lugar é. para ela ficar. E aí, assim, eu tenho certeza que a sensação de bem-estar quando a gente come é uma sensação muito boa, igual como se fosse uma droga, né? Então, assim, os hormônios realmente devem responder muito bem nesse horário quando a gente come. Só que o corpo, a médio, longo prazo, não responde. Infelizmente, essa é a verdade. Na hora, é muito bom mesmo, né? Quando você come, assim, você fica extasiado, né? Querendo comer mais e É um aquela coisa. abraço, né? O carboidrato é uma É, comida é, barata. Ai, eu tô é, triste. Pai, ele te abraça. é. Mas porque Não, eu, e quando você doutora? tá feliz também, né? Porque você tá feliz, você come, fica Não, vou gostoso, comer, e você vai né? coisa. Só que a Porque longo prazo, carboidrato, 2, 3 horas depois, eu já quero comer de novo. Ou seja, exatamente, uma bomba calórica e já quero outra. é o Então, vício. É o que a vício. low carb, né, ele dá menos fome. E se Dá você muito ainda menos fome. associa, e eu Se ainda você comer associo um carne, jejum você quer comer carne intermitente, de novo daqui quanto tempo? Você não quer não, comer porque ela carne de sabe. novo daqui 3 horas. Não, Pois é, é, né? Sim, sim, eu que faço o jejum intermitente, eu acabo comendo uma vez por dia e game over. pois é. Eu Tá também. ótimo. Eu como 2, 3 vezes por dia, olha lá. Porque você não aguenta ficar comendo carne, carne, carne direto Não, e ficar que toda ela hora comendo estufa. carne. Estufa não, ela sacia. Estufa é bem outra coisa. Sacia. Não, Ela sacia. sacia. E você não fica naquela. E pensando em comida o tempo inteiro, igual você fica pensando em doce o tempo inteiro. Ai, que vontade de comer um docinho. Ai, que vontade de comer uma Exato. carninha. Você não fica assim. Não E não fica. afeta a tua capacidade cerebral, né? Que hoje, Flor, quando eu como carboidrato, digamos, vou numa festa, eu quero ficar ali, giboiando. É, Eu fico lesada, mentalmente, inclusive. Aí eu falei, exatamente. caramba, isso me afeta muito, muito, né? Então, Exatamente. imagina, se eu for, sei lá, almoçar uma pratada de lasanha, pode esquecer, eu vou estar Não, imprestável até 3 horas da tarde. exatamente. Vou estar fora do ar, E né? eu acho que Tipo, é o corpo processando. da gente também fica assim, como o cérebro fica, né? Fica um pouco congestionado. O corpo também fica, ele inflama, fica congestionado, fica meio sem entender o que está acontecendo, né? Porque é o que causa, né? Uma inflamação. E o açúcar, além de tudo isso, é a tal da glicação, que é como se fosse o envelhecimento da célula,
antes da hora que ela tinha que envelhecer. Aliás, nem é isso. É o envelhecimento no tempo certo. Mas se isso não acontece, aí na pele, por exemplo, a gente acontece de ficar com uma aparência mais jovem, né? O cabelo, o fio de cabelo, por exemplo, o fio de cabelo, ele envelhece, né? Como a pele envelhece, como assim, como as células vão envelhecendo. Então, a glicação das células e a glicação da pele externa também, ela acontece muito para quem come muito açúcar, para quem fuma, para esses alcoólatras, assim, alcoólatra mesmo, né? Que acaba que fica com aquela pele Mas envelhecida. quando você é ex-alcoólatra, como a pele dela melhora. Tem uns Sim, bêbados lá do interior aqui. Gente, a pele, eu quase não reconheci o rapaz. pois é, Porque fica com a pele muito para ele, envelhecida. se não parar de beber, tu vai morrer. E ele morre de medo da morte. Aí ele parou de beber. Gente, parece outra pessoa. Melhora. Rejuvenesce, E assim. fumante? E fumante? Eu perdi um tio pro cigarro. Eu tenho buia com essa treta, Não, fumante é uma né? tragédia. A pele de fumante, cabelo ressecado, pele feia, toda É é, é, seca, marcada, né? seca e enrugada, Parece enfim. que perde Isso assim tudo a é tônus. o tônus, exatamente. Isso tudo é por causa do aumento do envelhecimento, né? E são, como se diz assim, essas medidas que eu acho que a gente deve incentivar, né, as pessoas. Não, por exemplo, eu como médica, eu acho que antes por exemplo, muitas pessoas vão para mim, eu quero uma vitamina, eu quero um suplemento, eu quero isso, aquilo outro, tratar, até mesmo de Mesmo ser dermatologia, né? curado. É. Então Baracate é muito disso. eu incentivo primeiro a pessoa a mudar esse estilo de vida, a fazer um exercício, seja ele qual for, a pessoa pode escolher. Eu não assim, se me pedir a sugestão até dou, mas pode ser qualquer um. O negócio é fazer um exercício que for, tomar um sol, fazer uma atividade, principalmente se for ao ar livre, melhor ainda. E melhorar muito a parte intestinal também, porque às vezes se a pessoa tá com esses problemas, a gente vai dar alguma suplementação e essa suplementação não vai ser bem absorvida, não, aliás, ou nem vai ser absorvida. Então a pessoa vai gastar dinheiro, a gente vai gastar o nosso. A vitamina D de muitos pacientes não sobe, por exemplo, se a pessoa tiver um estilo de vida inadequado, se a pessoa tiver uma alimentação com muito Tá glúten. brincando Não disso. sobe. Tem paciente que você suplementa, não sobe. Você vai investigar a vida da pessoa, a alimentação é toda errada, não sobe de jeito nenhum, suplementando. Porque Pode olhar. ela ingere coisas que bloqueiam aquilo, assim, ou Coisas que coisas. bloqueiam a absorção. Aí, por exemplo, o intestino fica todo ocupado e não tem como a vitamina D ser absorvida. Tem pacientes que acontece isso. Então, antes de indicar qualquer suplementação, eu dou uma pesquisada nisso tudo, dou desses conselhos todos, sabe? Aham. Porque às vezes só melhorando isso já melhora muita coisa. E a gente nem precisa de entrar com uma suplementação tão assim, é, tão alta. E aí melhora já muita coisa, sabe? Aí, dependendo, claro que tem gente que vai precisar de suplementar assim, não vai conseguir sozinho com a alimentação, precisa de suplementar assim. A gente suplementa, claro, mas não adianta só, eu quero só um remédio. Não é. Não, ninguém vai ter saúde, não vai ter beleza e não vai ter muito menos saúde e beleza só com uma cápsula, com uma pílula mágica. Não existe isso. Se alguém te falar que existe, é É o que o mentira. Não Baracate, eu quero, existe. Não faça. Não existe. existe. Uh-uh. Ele fala bem, Se alguém não falar que existe existe, tá milagre mentindo. que a galera procura. Não, eu Não, quero ser emagrecido. Você vai ter que fazer a tua parte. de maneira Parar de nenhuma. O médico pode te ajudar com lado. algumas.
Todo mundo vai te ajudar, nutricionista ajuda, coach ajuda, médico ajuda, mas você tem que ter seu estilo de vida, seu esforço, suas medidas comportamentais, né, tudo isso. Enfim, Claro, e as claro. pessoas hoje em dia, elas querem, assim, que você dê uma solução para elas e que você faça por elas, mas né, não é assim. Então, a gente que trabalha com isso, assim, infelizmente é frustrante, né, para as pessoas ouvirem isso, porque as pessoas querem, por exemplo, pagar uma consulta ou comprar um remédio e tomar alguma coisa e ser melhorada, ou então melhorar, né, e pronto, e por isso fica. Existe muita coisa, mas, por exemplo, você pode até fazer um preenchimento, uma harmonização facial, um botox, mas não vai durar, porque, por exemplo, se você tiver com o corpo todo inflamado, dura muito menos, entendeu? E o contrário é verdade. Se você tiver com um corpo bom, se você fizer um procedimento desse, ele dura muito mais. Sua pele. Não adianta você passar a maquiagem com a pele toda ruim, entendeu? Vai ficar pior ainda. Vai ficar Então, pior. são. Não, a São Paulo vai marcar, né? Eu sempre falo para as Exatamente. meninas, se a grana tá curta, ó, usa a formulinha do seu colega, o doutor Ivo Pitangui, mantém hidratado, porque daí quando tu faz uma grana, tu bota um botox, vai ficar legal. Agora, se já Sim, tiver tudo que passa, nada vai te salvar. é, Nada, né? E é. vai ficar. E aí o investimento vai ter que ser pesado, né? Usando também E a você linha do tem que. cabelos, é isso. Exatamente. Tem E que é estar melhor você sempre cuidando, investir naquela coisa cuidadinho, assim, né? devagar e sempre a longo prazo, do que você ficar querendo resultados imediatos, e igual a futura Maggi está falando, resultados imediatos e sem esforço, que não existe, nem se alguém te falar, te prometer, te der um preço, e você puder pagar esse preço em dinheiro, mas não existe esse preço. Porque esse preço, ele não vai existir. Porque o preço que existe é você pagar, é o seu esforço, é o seu dia a dia, é você mudar seus hábitos, ou você ter os hábitos, né, assim, adequados para você ter em recompensa a sua saúde, a sua beleza, o seu bem-estar. Porque quem faz tudo que quer, quem come tudo que quer, quem faz as coisas que quer, vai ter a saúde que vier, a beleza que vier, não vai ter a beleza que quer e a saúde que É quer. verdade. Então, Boa. enfim, Nossa, essa frase eu vou incorporar no meu vocabulário. Que sensacional. É isso aí. Não, mas é o que né? é você que está deixando a tua vida, as tuas escolhas. Depois você vem reclamar que Exatamente, não vai ter como, né? né? É o preço das tuas escolhas. Você Você quer vai matar a deixando a bolacha vida te recheada todo levar. dia? Você vai deixando a vida te levar, você vai ter o que vier para você. Agora, se você tomar as rédeas, se você fizer o que você quer, você vai ter aquilo que você quer, né? Enfim. Porque até Então, os né? 30 tudo é alegria, né? Tudo é E, alegria. e Tudo, o olhe corpo lá, para não alguns, tá. né? Porque para quem tem a Porque genética, mais ou menos. não, a minha para obesidade, né? Mas até Mais generalizando, fácil. né? Porque aí tu passa uns dias, quando tu é adolescente, tu passa uns 3 dias já controlando a comida, a barriga já murcha. Depois que a Mais idade começa fácil. a bater, não é assim. Agora, porque uma coisa aqui, doutora, traçando um paralelo. A minha mãe, hoje ela já tem 70 anos, mas ela começou a ter celulite aos 30 anos. Eu e minha irmã, aos 20. Hoje eu vejo criança de 4 anos com celulite, que é inflamação subcutânea, no tornozelo. A nossa alimentação está cada dia mais bagaçada. E E a como gente vai ficando mais comer? sedentário. Exato. Não, tu tem que se atentar para isso. A tua avó não precisava, mas tu vai ter que se atentar. Porque a tua avó, É, ela ia ordenhar as vacas, ela naturalmente ia fazer muito exercício. Ela ia, sei lá, limpar, tirar a água do poço, né, a roça, enfim. Você não. Então, você vai ter que ir atrás disso e olhar a tua alimentação. é, Industrializar é cheio de conservante. E é claro é, que isso vai para o teu corpo, não tem milagre. exatamente. Então, É. comer comida industrializada, eu tenho buia, assim, né? E ainda É mais que minha bravo. saúde toda melhorou quando eu comecei a cortar isso, então eu super ergo a bandeira
né? Começa a cortar isso que tua vida vai melhorar. Muito. Nós Minha estamos com uma amiga Stephanie, maravilhosa. Se alguém precisar de fazer algum procedimento estético, aí tá aí a minha amiga maravilhosa que faz os procedimentos estéticos aí, ó. Ai, que maravilha! Não, e como é que você tem mais um tempinho para a gente? Ou marca. Ó, faltando assunto, eu tenho um monte de perguntas que Nós não está temos que falar de respondida. calvície pros meninos depois, né? Meninos, meninos, não pirem. Eu acho tão gato, homem Você carequinha. acha? Eu gosto, eu Ai, gosto. não Você não sei. Eu sou curte? Então, eu não sei, eu não tenho opinião formada Eu sobre acho o Vin isso. Diesel montão, pegava de Não, boa. esse aí né? Aí você tá Eu jogando acho ele pesada, né? top. Não, eu não tenho nada contra, nem a Cara de favor. macho, assim, ai, Não, adoro. mas eu acho que a calvície é um pouco masculinizante, assim. Justamente essa frase é E dos me carecas que irrita elas muito. gostam mais, é por causa da testosterona. Realmente, assim, tem a Realmente, ver. níveis altos de É, testosterona. não é bem níveis altos de testosterona. Depois eu acho que numa próxima live eu vou falar só disso. O que você Não, eu acha? já ia falar assim, carecas me contatem, eu estou solteira. Qualquer um me contatem que eu estou solteira pra mim. Ah, não. Não, mentira. Qualquer pode carecas e de cabelo, pode me contar, tá? Que estou solteira. Mentira. Essa Não, live mas vai ficar gravada, tá, gente? E façam campanha para a doutora vir falar de novo com a gente, que ela me não, eu vou prometeu falar, mas história. eu queria. Hoje eu tô recebendo mensagem aqui, ó, Que falando que manda, meu eu tô, amor. Temos que eu tô muito eu, pra frente. nossa convidada ilustre. Não, eu acho que a gente tem que fazer uma próxima live falando sobre isso, da calvície mesmo, porque a gente tem que explicar isso, essa questão de testosterona, que tem muita dúvida, e tem muito a ver com DHT, não diretamente ligada ao número O de que é DHT, testosterona. doutora? Hã? O que é DHT? É hormônio? É de hidrotestosterona, é uma forma de Entendi, testosterona, entendeu? Então, entendi. assim, vai demorar muito para explicar, então vai demorar mais uma hora para a gente poder explicar isso tudo. Tem que ter Então, uma nova vamos live. fazer uma live chamada assim, é dos carecas que elas gostam mais, então vamos fazer essa. Arrasou! Fechou! Para quando? É nos carecas. Pra Fechou! daqui umas 2 Fechou! semanas. Daqui a Vamos, 2 semanas, fechou. vamos Gente, chamar todos eles, os isso. Aí eu acho que vai, aí eu acho que fica bom. Que aí a gente explica o que está envolvido, que hormônio, como, por quê. Aí eu acho que vai ficar legal. show, Então tá show. Eu combinado. lembro que eu que agradeço. Só fazendo uma ilustração rápida, eu lembro Mas que eu vi umas isso, japonesas e mulheres, né? E para mulher, ainda mais a brasileira que curte um cabelo e um cabelo longo, isso é altamente, assim, preocupante, né? Com entradas fenomenais, assim, imensas, e ficando careca, assim, né? E era estresse a causas, né? Então, eu acho que é uma coisa que existe a gente também. tem. Nós temos que falar que eu acho que isso as pessoas gostam muito de saber e é um nível assim informativo mesmo, né, assim para as pessoas. Mas isso dos carecas que elas gostam mais surgiu, eu acho que da Idade Média já tinha um comentário sobre esse aí falando É, que isso é muito antigo, falando que as gente. mulheres gostavam mais dos homens carecas e isso tem uma história sobre. Eu vou te contar, faz sentido mesmo. E eu ouço falar por aí que é mesmo, hein? Não sei, é papo de Meu amor, esse consultório, hein? careca, eu acho que eu vou Pois então começar você a cogitar essa experimenta, que eu acho que você pode experimentar, que, né? Eu não sei, não carecas de sei, mensagens no direct. Vamos conversar. né? Pois é, ouvi falar, não sei, mas tem fundamento. E eu vou te contar uma história da antiguidade aí que tem nos livros de tricologia. E essa história aí tem a ver. Não, mas é verdade. A musiquinha de carnaval. Nós, não sei o quê, dos carecas que elas gostam mais. Olha, minha mãe falou, é mesmo. Olha o que minha mãe tá falando, é mesmo. Falo de cadeira, meu pai é careca, minha mãe tá Olha que arraso! falando, meu Olha que Deus! arraso!
Tá Obrigada, vendo? tia, por estar aqui. Eu não sei o nome da sua mãe, Patrícia, me Doutora perdoe. Denise Sena aí, ó. Ela tá médica? É, pediatra. Caramba, obrigada. Daqui, eu tô vendo agora, tá. É que não, eu tô com o fiozinho ali. Obrigada, doutora Denise. E meu pai é carecão, hein? Ela tá falando que tá falando é opinião certa aí, ó. Pode ouvir ela, Não, você vai arranjar um técnica careca. aliada a uma opinião pessoal é tudo que eu preciso, né? Que é um testemunho É, real de vida. Tem nada mais eu valioso do que isso. eu não posso opinar. Eu não posso opinar Ciência porque é questão empírica. então nós vamos falar a próxima live vai ser essa, dos Vamos. carecas que elas gostam É mais. Pronto, marcado, marcadíssimo. tá, marcado. Então a gente só vai Doutora, marcar o dia. Obrigada a maravilha. você. Nós vamos Eu que explicar mais agradeço então. pelo teu carinho, E eu vou pelo teu. aproveitar e vou falar do capítulo do meu livro, do livro. Aliás, não é o meu Arrasou. livro, é um livro que eu escrevi um capítulo sobre a alopecia androgenética. E aí, no Perfeito. próximo, mas é sobre a alopecia androgenética feminina. Mas a gente vai falar da masculina, mas tem muito a ver, que é das duas, que é tudo hormonal igual. Mas aí a gente Perfeito. aproveita e menciona sobre isso, que não deu tempo hoje, tá? Perfeito. Gente, vai ficar gravado os dados da doutora, contato, o direct, bem como ela vai ficar salva e gravada no YouTube, onde vocês vão ter como contatar a doutora para, enfim, consultá-la e afins. Beleza? Obrigada, Rê, foi um Te prazer. agradeço, doutora E aí a Patrícia. gente. Depois vamos deixar uma Continua essa caixinha prosa também. deliciosa, viva e saudável, Obrigada. cheia de Sim, e depois a informação. gente deixa uma caixinha para eles fazerem sugestão de outros assuntos para a gente fazer mais. Com certeza. Obrigada, Gente, viu? aguardo Boa vocês. noite, um beijo. Beijo a todos vocês. Beijo, doutora. Obrigada. Boa Obrigada a noite. você. Boa noite.